várias outras pessoas, como Yuri, que tentou muito semana passada na Irlanda, ele caiu 6 vezes, ele não conseguiu, porque ele não conseguiu um sinal de internet bom. E me mandava mensagem, me mandava direct, não estou conseguindo. No intervalo do trabalho dele, ele queria assistir. Assistir não, né? Participar. E aí, meninas, e sempre mulheres, né? Sempre as mulheres nas nossas conversas. Muita mulher em tudo que eu tenho feito, né? Essa energia fêmea que vai realmente. A gente nasceu para construir rede. Verdade, sabe? Ana. A gente nasceu para isso. A gente nasceu. O homem, ele pode tomar a cerveja que for com todos os machos amigos dele, falar de futebol, falar de mulher, falar de fazer piada das pessoas, não sei o quê, mas isso não é rede, apesar dele apesar dele ter sempre esses momentos agregadores e estar sempre em corporativismo, né? Em bando com os deles. A gente faz rede sendo uma e outra apenas. Com duas a gente já faz rede. Verdade, Rafa. Porque a gente nasce exatamente para entender que rede não é nó, rede é vínculo. A gente vem do vínculo, a gente vem do umbigo da outra, pelo amor de Deus. Que é da terra, porque o umbigo ele volta para a terra, desde sempre ele é enterrado. Né? A gente vem uma do umbigo da outra, pô. A castanha tem umbigo, né? Exatamente. E falar para vocês, o diário de borda, primeiro que ele não é uma expressão minha, não foi eu que criei. A primeira vez que eu ouvi, e que eu creio que tenha sido ela, eu não tenho certeza, é uma mulher maravilhosa também, com quem fiz muitos vínculos e continuo em memória com muitos vínculos. Foi minha companheira de vida durante 4 anos, fomos casadas, a Silene Nabissa, uma artista linda, sensível também, mulher de Cametá. Amor! Quem não ama a Silene? Ave Maria. As pessoas brigavam comigo quando a gente tinha terminado. Porque todo mundo é apaixonado pela Silene. E Silene, junto comigo, nós nos conhecemos, na verdade, fazendo mestrado em 2012. Nosso mestrado foi até 2014, há 10 anos atrás a gente conseguiu concluir. A gente conseguiu concluir essa missão. E Silene... Tô aqui, tá, gente? Tá. Na pesquisa dela, ela criou, eu imagino que tenha criado, porque eu nunca tinha ouvido, essa expressão diário de borda, fazia parte da metodologia dela. Porque ela é uma mulher da borda, ela é uma mulher de Cametá, né? Da beira do rio. E ela é uma mulher que ela é 22 anos mais velha que eu, então ela tá com ela vai fazer agora, mês que vem, 59 anos. Então ela nasce há 59 anos atrás, quase 60 anos, lá em Cametá, né? Do lado do mercado, enfim, né? E se alfabetiza muito tardiamente para o que a gente tem hoje como padrão também, né? Quando vem para Belém. Então ela tem essa sensação, esse cheiro, ela somatiza todas essas sensibilidades do que é estar na borda, né? Sendo a mais nova também a caçula de uma família de muitos filhos, 11 ou 14 filhos. Então, sempre na borda em vários sentidos, né? Desde enquanto mulher até enquanto cametaense, etc, etc. E o diário de borda, esse diário dessa minha borda, é justamente... desde que eu me mudo para cá, há 4 anos e meio, eu tenho escrito muito pouco, perto do que eu escrevia antes, produzido muito pouco, né? Porque a gente entende ainda a nossa criação como produção, muitas vezes, né? Para o mundo, as pessoas cobram, o que tu tem feito? Não sei o quê. Porra, eu tenho construído uma casa. Sabe? Para uma mulher que não é herdeira, é pobre, é negra, não tem poupança, não tem dinheiro guardado, então o tempo todo eu estou me refazendo para, né? Uma madeira, uma telha, um não sei o que, vai dar aqui e ali. E é uma casa que é um ateliê. Então, eu vou sentindo no meu coração como tem que ser. Meus caboclos vão dizendo como tem que ser, aonde tem que ser dentro do bosque. É uma casa que é um ateliê e que é uma escola de arte. É uma escola de cultura. O que a gente cultua, artistas? A vida. Então, é uma escola de vida. Então, é uma escola, é um ateliê, uma casa que está dentro de um bosque. Então, 4 anos e meio não é nada para a bioconstrução disso. Né? É uma coisa que, assim, não é nesse tempo em série, essa produção em série. Então, eu venho nesses 4 anos e meio bioconstruindo esse lugar, enquanto um lugar físico, sim, mas enquanto um lugar sensorial, enquanto um lugar da nossa sutileza, onde é que está o nosso sensível,
onde é que está o nosso político, o nosso agir, que é onde está sempre a minha criação poética. E é isso que eu tenho percebido nesses 4 anos e meio. Estou inventariando isso. Eu estou entendendo assim, o que eu escrevi, e de todo tipo, porque as pessoas dizem, o que tu fazes? Eu escrevo. Aí tu escreve livro, tu é poeta? Eu escrevo tudo. Eu escrevo. E eu escrevo com o corpo. Eu escrevo com uma agulha de tatuagem. Eu escrevo dançando. Né? Eu escrevo sonhando. Eu escrevo pensando. Às vezes eu estou conversando com alguma amiga, ela diz, ei, Rafa, tá viajando. Estou escrevendo, tá aqui dentro. Estou escrevendo, tudo aqui dentro. Pá, 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 tô escrevendo. Pego uma caneta e meto na coxa. Eu escrevo na minha coxa para não esquecer. Aí antes que apague, eu passo pro papel. É uma doidice. E às vezes eu perco muita coisa. Quando eu tô em casa é no giz, no chão, né? E aí eu tô escrevendo o tempo todo, né? Só que a minha poética, o que eu tenho entendido até aqui, não é a escrita em si, é a palavra. Porque muitas vezes é esse paradoxo dela, o silêncio dela, o que ela diz sem dizer, é o que está na minha obra, né? E é o que está na minha obra de forma visual, a palavra é imagem. Eu falei da dissertação, falei da Silene, falei não sei o que, a Rose está na qualificação de doutoramento. Essa escrita que ela disse que ela interrompeu, interrompeu não, ela continua escrevendo, inclusive enquanto ela está lavando louça. Sei. Isso aqui me cria, Larissa. Isso aqui é uma das mulheres da minha vida, uma das minhas negas. É quem me cria, é quem me benze, é quem me banha, é quem vem lavar minha casa. E aí, quando eu fiz aquilo que se chamam de dissertação, que eu chamava de cadernos de afeto, eu estava trabalhando com correspondências, né? A palavra correspondência, dentro de Belém, do ver-o-peso, que era o clichê do clichê, todo mundo pesquisa ver-o-peso, é uma chatice, é um saco já ver-o-peso, não sei o quê. Mas ali é o lugar que agrega as pessoas e os lugares de ninguém. É uma síntese do que é daquele centro de onde nasce a Belém, né? Não entendendo o centro como se entende o centro hoje, que é aquele centro onde nasce Belém que está na borda, que está na beira, que é também o que Silene pesquisava, né? Por isso a borda dela também, ao vir para Belém. E ali eu trabalhava cartão postal, que era a maior correspondência, né? Quando se queria dizer de um lugar que se conheceu, né? E o meu cartão postal, ele não tinha fotografia, ele não tinha desenho, ele não tinha ilustração, ele não tinha nada, ele só tinha palavra. Eram crônicas do cotidiano. E a palavra te dizia, quando tu lia o cartão, tu sabia quem era a pessoa que eu tinha encontrado tomando uma cerveja, quem era a pessoa que eu tinha encontrado indo comprar um camarão, quem era a pessoa que eu tinha encontrado sentada ali do lado do beco do morcego, quem era a pessoa que eu tinha encontrado lá na boca de fumo. Porque tu desenhava na tua cabeça aquele momento que eu conhecia aquela pessoa e o que ela me dizia. Então, era crônicas do cotidiano, como eu sempre fiz, sempre croniquei tudo, sempre narrei e renarrei. Por isso eu venho também de um lugar de narração, né, do jornalismo. Você reporta algo, você reporta a palavra de alguém, alguém te disse alguma coisa e você vai reportar aquilo. Então, eu sempre entendi a comunicação dessa forma também, né? Até hoje eu trabalho com o jornalismo, até hoje eu trabalho com a comunicação. Porque a minha arte, ela me serve para falar de política pública comunitária, basicamente. Quando eu digo que ela é política, é para isso, sabe? E aí, quando eu digo eu escrevo de tudo, eu escrevo bula de remédio, não tem babado. Escrevo tese de doutorado, não tem babado. Escrevo o que tem que ser escrito, escrevo uma faixa, sabe? Escrevo uma tatuagem na pele. Então, esse projeto, o Diário de Bordo, ele é uma das sementes de um projeto maior, onde eu estou me revirando, eu estou inventariando tudo que eu escrevi, porque, na verdade, o pouco que eu tenho escrito, o pouco, entre aspas, que eu tenho escrito enquanto estou aqui, vivendo nesse bosque, eu tenho mais aprendido em silêncio do que reportado ou narrado coisas. Mas eu tenho guardado muita coisa que eu tenho escrito das coisas que eu estou aprendendo. E isso, muitas vezes, em 99% dos casos, não é para pessoas, o que eu tenho escrito. É para os bichos do lugar, é para a natureza do lugar, as árvores do lugar, é para o navio que apita, que eu fico enlouquecida. Um dos sons que mais me emociona até hoje é quando eu me ajoelho e rezo para minha mãe de cabeça, é quando o navio apita no meu ouvido, gente.
E eu não sei de onde ele vem, porque a impressão que eu tenho é que ele tá entrando na minha cozinha. Porque é muito forte para mim. É muito forte para mim. Eu sinto, assim, a minha corporalidade trêmula, a minha senhora muito presente em mim, no meu corpo, né? E eu sei que Dona Mariana tá falando comigo, quando ela apita o navio. Então, é para isso, é para essa natureza, que é a minha. É a minha, totalmente. Não é à toa que eu estou aqui. A vida me trouxe para cá, para eu me encontrar comigo. A vida me trouxe para minha casa, que é essa casa com asa, em frente a uma encruzilhada. A Rose, não sei se já conhece, faz tempo que ela não vem aqui, mas abriram uma encruzilhada na porteira da minha casa, da Macaia. Eu estava no terreiro, uma quinta, sexta-feira, dormi lá. Quando eu voltei, não tinha encruzilhada, era uma rua única, porque só tem uma rua, Estrada Velha do Poção, que une o farol lá da frente, né, o porto de Cotijuba, até o fundo da ilha, que é onde eu moro, até o final, até chegar na comunidade ribeirinha, é uma única estrada. Ela dobra para cá, dobra para lá. É uma única estrada. Que está caindo por causa do assoreamento. A gente tem um barranco deslizando aqui. Aqui é o ponto mais alto da ilha. É onde tem barranco, né? Por isso, criaram um desvio na estrada. Esse desvio, ele desemboca na minha porteira. Criaram uma encruzilhada fêmea de 3 cantos na porta da minha casa, na porta. Eu cheguei do terreiro 10h30 da manhã no outro dia, tinham muitos trabalhadores da prefeitura na porta, encostados na minha porteira, e já tinham aberto o vão na mata, na porta de casa. Então, hoje eu fiz uma foto, inclusive, dessa encruzilhada e postei para falar sobre a live. Hoje a gente fala sobre a casa. Na primeira live a gente falou sobre o bosque, né, Larisa? E o que é esse bosque que está em mim, e o que está na Larisa, o que está na Mana, a Mana Lobato que participou também da live. A gente falou semana passada sobre a escola Macaia, e hoje a gente fala sobre a casa, dentro de um projeto que são relatos de experiência, sim, porque eu não tinha como começar esse projeto que se chama Macaia, a bioconstrução de uma poética e o inventário místico da minha natureza insular. Eu não tinha como começar sem que não fosse sobre a palavra, não fosse de uma forma que eu conseguisse alcançar as pessoas. Então, a minha fala é o meu trazer de volta as pessoas até a minha poética. Essas tantas que ficam perguntando o que é que tu tem feito, não sei o quê. E muita gente querendo saber, porque eu não abri até hoje a porteira como um ateliê aberto, como... Não, eu estou vivendo aqui, né? A única pessoa que até hoje veio aqui se chama Rosilene Cordeiro. Aqui, ó, boca aberta. Ei, vou só fazer uma interferência. A tese é sobre voltar para casa. Tchau, pode continuar. Aqui, então, ó. eu não parei, né? Eu tô toda arrepiada, preciso dizer isso. Eu não parei a tese, a escrita. Eu tô aqui escrevendo com você, tá, meu amor? Amor, há Tô mais de emocionada. 50 anos. Tô lavando louça emocionada. Há mais de 50 anos tu tá escrevendo essa tese, amor. Como eu, há 37, quase 37, tô vivendo nesse bosque. Eu cheguei fisicamente agora, há 4 anos e meio. É por isso que eu não sei dizer desde quando eu sou artista. Porque eu falei mais cedo para a Rose, naquela época que eu citei o Yuri que não conseguiu entrar, que tá lá na Irlanda e tava na internet horrível para entrar semana passada. Eu trabalhei com ele enquanto eu tinha, nós, né, ele tem a mesma idade, 18, 19, 20, 21 anos, que eu era CLT, jornalista, carteira assinada, nessa época. Eu saí de lá no meu último mês do seguro-desemprego, era o que eu tinha de dinheiro, assim, que assim, tinha que pagar aluguel, tinha que não sei o quê, mas eu peguei uma parte, paguei minha inscrição no mestrado, disse, vou passar. E tinha que passar com bolsa, porque eu não tinha outra opção, não tinha como trabalhar e estudar. Porque o meu trabalho, às vezes, eu saía às 11 da noite como jornalista. Entrava às 7h30, 8 da manhã. E aí, mas sempre fui artista, desde antes de tudo isso. Porque eu tô em casa agora, que é onde eu consigo, sabe quando tu finalmente, em algum lugar, ou no tempo, ou em algum lugar territorial mesmo físico, tu podes te espalhar. Quando eu defendi minha dissertação, meu caderno de afetos, que se chama Ver o Peso, Postais dos Submundos. Eu, uma das pessoas convidadas a estar na banca para me avaliar,
É muito ridículo, né? Essa instituição, né? A universidade, essa instituição, escola, né? Para me avaliar, uma pessoa que eu amo também, é uma das pessoas que está na minha vida, que se chama Nanani, Rosane Steinbrenner, professora de jornalismo. Foi minha professora de jornalismo, foi minha orientadora do TCC. Eu disse, eu quero uma jornalista na minha banca. Sabe? Tinha uma jornalista, tinha um linguista da literatura, do doutorado de literatura, professor, doutorado de língua portuguesa e literatura. E tinha um homem das cênicas, do teatro, e o meu orientador, absolutamente louco, de todos os mundos e submundos das artes, Luizan. Então tinham essas pessoas, e a Nanani, ela olhou para mim, e a banca chorava, assim, chorava muito. E ela olhou para mim e disse assim, Rafa, tu encontrou o lugar para tu te espalhar. Jamais seria na comunicação. Agora sim, estamos dentro de uma instituição, né? Mas eu sei que tu tem essa força dentro de ti, porque tu vai ter que superar a instituição. A instituição não te quer dentro dela. Por isso que eu quase nunca tô dentro dela também, porque eu também não quero. Sabe, tem um momento que eu não quero me bater. Eu digo, ai, não tô disposta. Tem 10 anos que eu não entrei pro doutorado, que eu digo, ai, não preciso passar por isso. Ao mesmo tempo, agora eu quero um doutoramento porque eles precisam passar por isso. Eles precisam de Rosilene Cordeiro lá dentro, para eles se baterem de sabe? Eles precisam de mulher preta lá dentro, eles precisam de macumbeira lá dentro, precisam de sapatão, precisam de trans, para eles se baterem um pouquinho, para eles saírem desse conforto deles. Tá na hora da gente ter o nosso conforto, da nossa zona de conforto, sabe? Porque a gente não está dentro dessa minoria, de minoridade, de não sei o quê, de recorte, sabe? Então, é tudo isso que eu tenho pensado até aqui. A política pública comunitária, tudo que eu tenho lutado até hoje, nunca saiu do que eu escrevo, mesmo escrevendo para as árvores do bosque, porque elas também são derrubadas, não só eu, enquanto mulher na sociedade. Elas também são queimadas, né? Elas também são mitigadas, elas também entram em extinção. E aí eu tenho feito um inventário em forma de livro físico, o dito livro de artista, com todos esses escritos para essa natureza daqui. Então, além do diário de borda, eu tenho que mostrar em algum momento, quando o diário de borda chegar aqui, os relatos de experiência chegarem aqui na Macaia, é quando eu vou mostrar essa obra que as pessoas querem tanto ver. O que tu tá fazendo? Eu tô fazendo um livro. Eu tô escrevendo um livro. Com as sementes daqui, com as folhas daqui, né? Com a serragem das árvores daqui, com as cascas das árvores daqui, com os bichos daqui. Semana retrasada, foi a primeira vez que eu vi um tamanduá. E um filhote, ou seja, ainda está nascendo, porque os caçadores matam com a espingarda na madrugada eles. Aqui em casa, estava na minha cozinha. Eu tenho o vídeo dele. E eu me agachei, assim, fiquei vendo lá de cima, sabe? A cidreira querendo atacar, depois ela relaxou, minha gata. Depois ela foi atrás de novo, aí ele veio para cima dela. Eu disse: olha, não vou me meter. A tua natureza é a natureza dele, não vou me meter. Mas não quero te enterrar agora, sabe? E lindo, maravilhoso. E eu já vi uma vez só também um outro bicho que está em extinção, que é o tatu. Eu nunca tinha visto na minha vida. Ele passou do lado da minha cozinha também à noite, pá, com todos os anéis e aquela dança daquela corporalidade, pá, e os anéis, pá, sabe? Então, assim, essa sempre foi a minha casa no mundo. Sempre foi essa. Não era o ônibus passando na porta da missão e de não sei o quê, porque mesmo quando eu estava com o ônibus passando na porta, com a loucura da cidade, dentro do engarrafamento e não sei o quê, não sei o quê, o bosque estava dentro de mim já. Por mais que a vida tenha sido muito densa até aqui, graças às deusas eu não me dobrei e não desisti desse bosque. Consegui chegar nele. Consegui encontrar o caminho de casa. E aí,
Teremos esse livro para conversar presencialmente quando os relatos chegarem até a Macaia, porque vai ser uma obra dentro da obra. A metalinguagem, a obra falando sobre essa grande obra, né? Esse inventário, que se chama Macaia, é um livro feito à mão, com escritos e também com muitas coisas coletadas no bosque, com muitas coisas coletadas ao longo da vida para que eu entendesse que isso aqui é uma escola, com muitas coisas coletadas ao longo da vida para eu entender e ter condições hoje de ser uma mulher que bioconstrói uma casa, um ateliê, estar à frente de uma escola dentro de um bosque. Então, essa minha bioconstrução, enquanto eu costuro o livro, enquanto eu coleto as sementes, eu entendo que flor dá no inverno, que flor dá no verão, como está cada folha dentro dessas sazonalidades, eu compreendo essa natureza dentro de mim. Então, temos os relatos de experiência, temos o livro físico, e aí eu vou abrir publicamente um site, que é o site da escola, que é o site do bosque. Então, tudo que eu estou catalogando dentro do bosque, de folhagem, de semente, de árvore, que eu estou fazendo isso, que muitos vizinhos fazem quando vêm para cá, os que amam realmente o lugar, os que vivem a natureza do lugar, que querem estar com a natureza. Muita gente está catalogando as suas árvores, está vendo onde tem ainda cupiúba, está vendo onde tem andiroba, está vendo, entendeu? Então, isso vai estar dentro do site, para que as pessoas que estejam em outro lugar entendam que naturezas ainda temos por aqui, o que está acabando, o que continua a brotar, né? Quais são as permissões que esse solo está nos dando também para reconhecê-las e tal. Então, esse projeto, Macaia, Bioconstrução de uma Poética e um Inventário Místico da Minha Natureza Insular, é tudo isso. E aí, esse exercício de conversar com as pessoas, primeiro virtualmente, depois presencialmente, é, na verdade, a minha retomada de mim, a retomada dessa minha casa, do meu lugar, do lugar onde eu me espalho, que é a arte. Porque a minha arte sempre foi ir até as pessoas. Eu fiquei 2 anos e meio indo para os bares, né, mostrando para as pessoas 10 fanzines diferentes. Fanzine que é uma publicação, as pessoas estão bebendo, elas estão esperando no máximo chegar algum artesão, aí geralmente perguntavam, é pulseira que tu tem para vender? Não, era palavra que eu ia dar para a galera. E eu ia vender, pague quanto quiser. Sabe? E cada fanzine, um falando contra a homofobia, outro falando sobre legalização da erva, sabe? Outro falando sobre as pessoas que moram em situação de risco na rua, outro falando sobre... Então, tinha um falando sobre transgenaridade, sobre transgenia, que é o bicho fêmea. Isso há quase 10 anos atrás, né? E aí, há 9 anos atrás. E aí, eu sempre fui até as pessoas, eu sempre fui riscar as pessoas. Eu riscava as pessoas na rua, eu riscava as pessoas nos bosques, eu riscava as pessoas na beira do rio, eu riscava as pessoas dentro do Museu Guild, eu riscava as pessoas lá no Poema, dentro da UFPA, sabe? Sempre buscando esses lugares da natureza, porque a palavra pedia, a palavra que eu ia riscar aquela pessoa pedia. Pedia aquela paisagem sonora. A palavra que eu ia riscar aquela pessoa dizia, olha, é por aqui. É por isso que as pessoas olhavam. Ninguém nunca ia dizer aquilo é uma palavra. E eu sempre pedia isso para quem era arriscado. Tu pode dizer qual é a palavra se tu quiseres para as pessoas, mas uma coisa eu quero que tu diga, porque sempre vão perguntar o que é isso. Eu quero que tu diga que é uma palavra. Porque aquelas palavras tinham sempre, na cabeça da gente, da normatividade, formato de pássaro, de asa, de ondas de mar, de folha. Então, o meu bosque sempre esteve ali. E a percepção disso é o que faz eu ser uma escola. Que é a construção dessa epistemologia. E esse projeto me ajuda hoje a construir a metodologia disso. Como é que eu vou lidar com as pessoas falando sobre essas coisas pueris, sobre as sutilezas e sobre as nossas dores. Porque a nossa natureza é isso, a nossa natureza é onde dói. É a nossa maior intimidade. Né? Falando sobre essa ponta de lança que é a palavra dentro da minha poética, eu falei lá no início no bosque, tá bom, nega? Eu falei lá no início, na primeira live, sobre o bosque, que a rua
a mata, o rio e a rua estão comigo desde sempre, né? Dá para ver isso nas tatuagens, dá para ver isso nos projetos, dá para ver isso em vários lugares. E aí, hoje eu quero fazer leitura de um projeto específico, que é o projeto quando eu me mudei para cá. Eu fiz a leitura da apresentação naquele dia, né? Eu quero ler os poemas dele. Mas antes de ler os poemas dele, eu dei 3 exemplos naquele dia. Falando sobre a mata, eu falei sobre o Caá. Falando sobre a rua, eu falei sobre o Lá no Icuí, que foi minha despedida, despedida entre aspas, né? Da intervenção urbana, aquela coisa. Estou saindo do continente, estou saindo de Belém. Formular escritos a respeito do lugar, faço Pedra Branca, poema feito à mão. É essa leitura que eu quero fazer hoje. Mas antes disso, só para fechar o que eu estava falando anteriormente, sobre a casa, nesse sentido de onde eu posso me espalhar, e onde estão nossas dores, a cidade traz a individualidade para a gente, né? Você morando num prédio, não sabe quem está morando no apartamento do lado, você morando em vizinhança, você evita o quanto pode, né? Ainda tem aquela pecha que todo mundo fala assim, tu vai alugar a casa em vila? Cuidado, todo mundo sabe da tua vida em vila, né? Então tem essa impessoalidade, ela te impõe que você seja só, que você não olhe para o lado, né? E a gente acha que lá os vizinhos estão muito perto, apesar de estarem um montados no outro, num concreto, num prédio, ou colados um pouco, parede com parede, muro com muro, né? Porque os espaços são pequenos. Mas aqui está muito mais perto do que a gente imagina. Aqui o meu vizinho, na frente, meus vizinhos são os Exus e as Pombogiras, né? Na encruzilhada. No fundo é o rio, a Encantaria Caruana, mas do lado esquerdo, meu primeiro vizinho fica a 60 metros. Do lado direito fica a 240. Parece uma distância imensa. Só que quando a gente é gente, não tem como um não saber da vida do outro. Não é porque é muro com muro, parede com parede. E aí, aqui tá muito mais perto. A gente sabe, inclusive, quem é que usa a espingarda na madrugada para atirar nos tatus, nas preguiças, que estão quase em extinção aqui também. A gente sabe quem é que queima, quem é que faz curvão de areia de madrugada saindo com o trator para vender para construções. E vai deixando curvões imensos na mata. A gente sabe quem está derrubando mogno, madeira de lei que ainda tem aqui, mogno, uma árvore enorme, e todas as outras árvores, a gente sabe, a gente conhece cada um. E aí, semana retrasada, no Dia dos Pais, no domingo de manhã, eu fui à praia. E eu peguei justamente aqui pela encruzilhada, eu tô usando muito esse caminho novo que abriram no meio da mata, que é uma trilha bonita. E aí, para sair lá na frente. Fui à praia, saí por aqui. Aí, o último terreno, quando sai já na estrada lá, no final, para ir para a praia, eu nem sabia, assim, nunca foi terreno para mim, era um bosque. As pessoas loteiam e fazem terrenos, né? E aí, um comprou um no meio, tá vindo, já desmatou tudo para construir, não sei o quê, porque eles limpam em tudo, né? Eles usam essa palavra limpar. E eles tiram tudo para olhar um quadrado vazio, para saber onde eles vão subir uma casa. E aí, lotearam, lotearam, lotearam. Aí o último que desemboca na estrada, quando eu passei, o cara tava fazendo justamente isso que eles falam, né? Limpando. Aí tava com uma roçadeira, porque tinha árvore no terreno. Não era só raminha, não era só varinha. Tava com o teçado e tal, não sei o quê. Eu fui à praia, 2 horas e meia. Eu voltei. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém. Tinha uma placa de vendas, vende-se. Ele deixou uma árvore apenas para pendurar a placa. E o terreno estava pegando fogo. Ele baixou mais o fogo, tava aquele final assim, um fedor insuportável, tava tudo preto, tudo em cinza, tudo, 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 tudo. Era uma imagem assim muito chocante, que tu olhava. Mona, eu não sei nem te dizer assim, até hoje a gente passa, isso era 11 de foi um dia depois da primeira live, será 11 de agosto. Até hoje ainda tem o cheiro da queimada. Quando bate o vento aqui, ali tu ainda sente, sabe? E agora, assim, essa semana caiu um temporal super longo, demorado, de 2 horas. Temporal, deu uma amenizada. A única árvore que ficou com a placa da venda dele começou a cair folha, já deu uma amenizada.
naquele deserto, ele desertificou o solo. Ele desertificou o solo. E os tocos, assim, sabe? Ficaram só os tocos de onde tinha plantação. É horrível, horrível, assustador. E aí, eu acho que isso é reflexo do que é a gente, né? Eu fiz um relato uma vez, numa conversa, numa roda, da gente aprender na casa da Rose, no quintal, a última vez que fui lá, que foi o quê? Junho? Foi em junho, que era quadra junina. E aí, ela me lembrou que tinha 1 ano que eu não ia lá. Ou 1 ano e meio, nem me lembro. Mas, nessa conversa, que eram 2 pessoas dando seus relatos e tal, eu falei sobre essa questão que as pessoas têm aqui de limpar a sua casa. O que é limpar a casa aqui, né? Porque, assim, as pessoas querem muito estar dentro do padrão lá do outro lado. Elas querem muito uma casa de alvenaria. Elas querem muito lugar que as pessoas venham lá do outro lado e entendam que é uma casa de praia, porque tem praia, mas que não é uma casa de natureza. Tem que ficar só a árvore que ela quer, que não está atrapalhando ela, sabe? Ou ela tira tudo para plantar o pomar dela. Como se nativa não fosse planta. Tudo é mato. Uma coisa para eles é planta, outra coisa é mato. Que é o que eles diminuem, que é o que eles dizem que tem que limpar. As pessoas, quando citam a minha casa, quando elas primeiro descobrem que é uma casa que mora gente, já é um espanto. Porque elas passam na porta e é um bosque, né? Ou seja, para eles é só mato. Eu cansei de ver já várias pessoas, em julho principalmente, em dezembro, que tem muita gente passando na estrada. O chalé onde eu moro fica a 35, 40 metros, fica pro meio para o fundo do terreno. Né? Ninguém vê lá na frente, mas eu ouço tudo e vejo aqui e ali as pessoas passando, né? E aí eu vejo as pessoas entrarem no terreno do lado, que é dentro do bosque, para mijar nas árvores. Eles estão passando na estrada, eles entram para mijar, sabe? E seguem o caminho com a sua cerveja na mão, sua caixa de som. Que casas são essas, né? Porque nós somos casas ambulantes, né? Um ser humano que chega e desertifica um lugar, ele está totalmente abandonado de si, ele não tem casa. E não tem casa. E não sabe onde ele está dentro dele, sabe? Porque ele não está sentindo nada, ele está achando que aquilo é normal, é o que tem que ser feito. Eu acho que essa constituição dentro da gente de casa, esse pensamento de morada, esse lugar do habitat, que a gente passa muitas vezes a vida inteira, décadas para encontrar, quando se quer, quando se percebe que isso é importante para se viver, é uma busca muito por consciência humana, por consciência de vida e por uma ética, né? Para tu estar em harmonia com o mundo ao teu redor, porque nós não somos os únicos seres do reino animal. E além dele ainda tem o vegetal, ainda tem o mineral. Como é que a gente pode acabar com um lugar desse, sabe? Antes, logo que eu me mudei, eu passei 2 anos em sequência mesmo, todos os dias descendo na maré para limpar. De manhã, 5, 6 da manhã e 5 da tarde, que é a luz mais linda aqui, até hoje. No verão, então, misericórdia. É lindíssima, assim. É a luz natural, né? Eu digo. Aí hoje eu faço isso 3 vezes por semana. Às vezes tem semana que eu consigo, dia sim, dia não. E aí as pessoas dizem assim, não adianta tu limpar, porque a maré traz. Mas se a maré traz de algum lugar, é porque alguém está jogando em algum lugar para a maré trazer. E daqui vai para lá também. Então, sempre que eu faço essa coleta, eu vejo que tem sacos de lixo doméstico no meio do barranco. Alguém jogou de cima e não caiu lá embaixo, porque a maré não sobe até o meio do nosso barranco. A gente está no ponto mais alto aqui na Pedra Branca. E na Macaia, especialmente, é o ponto mais alto da ilha. São 12 metros. Esse bosque é o ponto mais alto da ilha. São 12 metros. Aí tu vai descendo para o Seringal, já moro quase no final da Pedra Branca, chegando na outra comunidade que é o Seringal. Aí já vai para 10, sabe? Para 8. Quando chega no Poção, acabou o barranco. E aí chega na Fazendinha, que é Ribeirinha. É beira de rio mesmo, parece os Campos Marajoaras, assim, bem bonito. E aí, tu encontras, por exemplo, as pessoas que acabaram de subir para a estrada, que estavam na praia, e tem um pacote inteiro de lata vazia, lata nova. Tu vê que a pessoa acabou de usar. E deixou lá. Ela chegou com um pacote para tomar, com 6, com 12 latas, e deixou tudo lá na areia. Então, eu acho que
escola de vida para a gente entender também onde é que está a nossa casa dentro do mundo, sabe? Que isso não requer um espaço físico. Obviamente que pela dignidade, pelo mundo prático que a gente vive, a gente precisa. Todo mundo tem direito a uma morada, a uma moradia, né, física. Mas a gente precisa constituir isso dentro da gente, porque senão, se a gente chegar ao ponto de estar na rua, em estado de risco na rua, ou chegar a morar na rua, a gente não dá conta. Que é a casa de todo mundo. Que é a maior casa comunitária que existe. É onde todo mundo se encontra. Inclusive quem tem suas casas físicas, que saem todos os dias e passam, precisam da rua para chegar a algum lugar. Né? É onde todo mundo se encontra. É onde todo mundo se atravessa. Né? A rua é a maior casa. E é ela que me ensina todos os dias. Meu pai, Zé Pilintra, me ensina todos os dias a respeitar a malandragem, a respeitar a boca de fumo, a ser conhecido em todos os lugares. Todo mundo sabe onde eu moro. Eles sabem onde eu moro, eles sabem que eu tô aqui. Acontecer alguma coisa, eu vou lá. Me conhecem pelo nome, me dão um apelido, me chamam daquele apelido que eles gostam, acham que é a minha cara. Em todos os lugares, sabe? E quando eu fazia os zines e ia para os bares, eu saía às 5 da tarde, voltava meia-noite, 1 da manhã. Eu morava na Baixada da Campina, minha companheira era a Michele na época, a gente morava num porão. Eu chegava, ela estava pintando. Quando já era muito tarde, depois das 11, sempre quem me levava para casa era a Lua ou um outro morador de rua, para me proteger. Eles me levavam até em casa. Do último baile, eles me esperavam, me levavam até a porta de casa. A Lua que já se foi, uma mãe também na minha vida, maravilhosa, Lua Baiana, meu amor. Virginiana, aniversário dela mês que vem, dia 14. E ela me levava até a porta de casa, me entregava lá em casa. Sabe? Porque era muito perigoso aquele horário já, tu circular pela Campina, né? E é isso, eles estão na minha poética o tempo todo. Tanto que teve uma intervenção urbana que eu fiz que se chama Rato. O rato, eu quase não tenho o registro dele, não tem nem como mostrar muito. Eu tenho o físico, né? Isso eu quero muito que esteja disponível dentro do ateliê para as pessoas. Quando eu estiver contando essas histórias também. O rato, ele falava sobre os 400 danos de Belém. Nessa época, desse aniversário de Belém. E aí, o que que eu fiz no rato? Eu fiz um monte de coisa. Eu fiz as correspondências, eu fiz não sei o quê. Eu escrevi uma carta. Eu fiz uma pesquisa sobre a verdadeira história de Belém, sobre o que foi a Revolução Tupinambá, a primeira revolução popular que a gente tem, que é antes, inclusive, da cabonagem. Como foi que nasceu Belém, né? Dessa invasão, que na verdade se chama Mairi, não Belém. Belém é portuguesa, né? Mairi é Tupinambá. Os tupinambás sempre chamaram esse lugar de Mairi. E aí eu escrevi uma carta para os moradores de 4 bairros, que eram os bairros mais próximos de onde eu circulava. Escrevi e entreguei em cada casa. Eu escrevi 400, eu reproduzi 400 cartas com a história de Mairi. E entreguei essas 400 cartas. Né? Eu fiz essa intervenção, só que além dessa, era uma intervenção, então ela juntava um monte de coisa da urbanidade mesmo. Eu fiz lambe, eu fiz estêncil, eu fiz várias calçadas de estêncil, assim, gigantes, eu fiz painéis grandes, assim, de fábricas, de loja, de não sei o que, na madrugada. Eu metia spray, pá, né, com Belém 400 danos, não sei o que, um monte de coisa. E aí, nessa carta tem a história de Mairi, né, de como foi essa Revolução Tupinambá, onde mais de 1 milhão de tupinambás morreram, né, foram assassinados. Foi o primeiro genocídio da gente aqui, né, nessa parte aqui da Amazônia. E aí, sobreviveu essa nação ainda, porque muitos fugiram justamente para dentro da mata, para os rios, né, mas para ali, para onde é aquele continente hoje, os que estavam lá já era. Inclusive o Cabelo de Velha, que era a liderança, né, da época, que era o mais velho da nação. Né, ele foi assassinado. E aí, no Rato, tem um zine. Tem lambe, tem stencil, tem carta, tem bilhetes, tinha poemas pequenos que eu deixava no balcão dos bares, eu esquecia no banco das praças. Eu enfiei um monte, eu fiz intervenção em uma samaumeira enorme também, com todos esses micropoemas, enchi ela todinha, as pessoas iam lá e tiravam, né? Ficavam para si. Atrás tu virava tira o carimbo do rato,
que estava escrito Rato, com a tipografia que eu criei e o carimbo que eu fiz. Então, era tudo feito à mão por mim, entendeu? E aí, tinha um zine que se chama Rato. O zine eu tenho, eu vou pegar. Que se chama Rato, que é sobre... Eu não sabia o que eu ia falar do Rato aqui hoje, senão eu tinha trazido. E é sobre os 400 danos de Belém, falando do hoje, a quantidade de pessoas em estado de risco nas ruas, morando nas ruas de Belém. Porque Belém, eu tenho um amigo que é meu médico, que se chama Vitor Nina. A gente se conheceu em 2011, o Vitor estava se formando, estava organizando a Trupe da Procura, eu fiz um tempo, que era o teatro, né, da cura, e que vai aos hospitais e não sei o quê. Eu comecei a formação com eles ali, que eu conheci Vitor, depois ele virou meu médico, é meu médico e palhaço, e amigo. E hoje o Vitor coordena ele trabalha na SESMA, né, Secretaria Municipal de Saúde, e o Vitor e a equipe dele tem uma equipe de redução de danos, né, com consultório na rua, e eles são responsáveis por coordenar a atenção à saúde e redução de danos de pessoas que moram na rua e refugiados em Belém. E aí, naquela época, quando Belém estava fazendo 400 anos, eu fiz esse zine dentro desse projeto. E o zine se chama Rato, ele é lindo, eu amo o Rato. E ali tem vários dados sobre Belém, porque Belém, naquela época, hoje eu já não sei. Vou falar do SUS. O SUS é a primeira política pública comunitária desse país. É o movimento antimanicomial é a primeira política pública comunitária que vem por conta do SUS, né? E é que se consolida até hoje, é muito forte o movimento antimanicomial. E eles têm dados de pesquisa muito grandes, assim, sabe? E aí, eles têm, inclusive eles influenciaram a criação hoje de uma das maiores instituições de pesquisa da população negra no país, que se chama AfroSaúde, que é onde a gente tem dados específicos sobre a população negra em relação a várias questões de saúde e qualidade de vida. E aí o movimento antimanicomial, eles têm pesquisas sobre pessoas que moram na rua, percentuais, a situação que elas estão de saúde, etc., né, junto ao SUS. E aí Belém, naquela época, era uma das cidades com maior número de moradores de rua, além de Recife, além do Rio de Janeiro, e um índice altíssimo dessas pessoas que moram na rua que enlouqueceram, que estavam em situação de sanidade muito fragilizada. E aí eu conhecia muitos moradores de rua naquela época, muitos morreram já. Antes da pandemia até, mas durante a pandemia também. E aí muitos cuidavam de mim na rua, nos meus batuques, nas minhas danças, nos meus zines, e tinha o nome de todos eles, eu escrevi poema para eles, naquele fanzine, sabe? E aí esse fanzine, o que eu fiz? Quando eu ia pra rua, vender os meus apague quanto quiser, eu dava o Rato, né? Eu dava. Então, para todo mundo, quem queria comprar, quem não queria comprar, o Rato era dado. Então, também foram mais de 400. Tudo eu imprimi 400. O Rato eu tive que imprimir mais, sabe? Então, tudo eu entreguei 400. Entreguei 400 cartas, foram 400 bilhetes, foram 400, sabe? Tudo foi 400. Foram 400 stencils, 400 lambes, babá. Então, ali eu tinha o entendimento de que a rua sempre foi minha casa. Sempre foi minha casa. E como a gente é uma casa composta por várias, a gente é uma casa mental, psicológica, a gente é uma casa emocional, a gente é uma casa física, a gente é uma casa espiritual. Desde muito cedo, antes de pisar num terreiro, eu sabia que uma das pessoas que comandavam a minha casa aqui era da rua. Então sempre me apeguei a ele para andar pela rua. E ele sempre andou comigo. Ele sempre andou comigo. E uma vez, tem muitas histórias, né? A gente que acredita em encantaria, a gente que vive a encantaria da vida, entende a encantaria como casa também, a gente tem muita história. Mas tem uma que eu estava no ônibus, estava descendo, morava ali do teu lado, Larisa, ali a gente era vizinha nessa época, e desci numa parada que é super deserta, né? E tipo, era 11 da noite, ali naquela cidade velha que não tem ninguém. Desci do ônibus, só que desceu um cara na minha frente, desceu junto comigo. E aí eu olhei, só um minuto. Pode entrar! Meu vizinho veio pegar um fio para ele emprestado. Tô conversando com as pessoas aqui, dá pelo menos bom dia pros outros. É.
Eu deixei ali na bicicleta. Eu mandei mensagem para Haroldo que eu não tenho teu telefone. Eu tô numa live ao vivo. Bom dia, galera. Esse é o Ado. Tem a Rose e tem Larisa. Aí, bom dia, Rose, Larissa. Tá lá na bicicleta. Tá lá? Tá? Se bom. sobrar, tu traz de volta. Se faltar mais, tem um outro tipo, que não é o mesmo. Tá o que bom. eu tenho daquele é aquele lá. Tá bom, Tá? vou lá com ele, tá? Tá. Valeu, Rose. Nada. É a casa. Essa é a casa. Vizinha entrou. Olha, ela já se mudou, ela já se locomoveu, porque ela é de Ogum, mano. Ela é... Eu vim comprar um chip pro meu pai no dia de Exu, espia. Adoro. Bora, a gente tem que se comunicar. Falando em Exu e falando no meu pai também, esse homem desceu na minha frente. Quando eu vi que eu não sabia, eu pensei que ia descer só. E eu já tava me apegando com o seu Zé. E aí esse homem, aí eu olhei para ele e disse: "Caraca, esse bicho vai descer comigo. Mas eu tenho que descer aqui, né? Eu moro aqui, fudeu-se, né?" Ele desceu na minha frente. E ele foi o caminho inteiro, até certo ponto, cantando a música do seu Zé Pilintra. Quando ele começou, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu disse: "Ai, meu pai, muito agradecido." Pá, 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 até que ele seguiu o caminho dele, eu entrei em casa. Ó, me arrepio todinha só de falar. Sabe? Então, a rua sempre foi a minha casa. E eu respeito muito, eu honro muito, e eu tenho muita preocupação, assim, eu acho que o que eu mais me neuro na minha vida, de verdade, além da fome, são as pessoas que não têm outra opção e estão na rua. Não os que estão por escolha, mas os que não têm condição. É muito difícil para mim, sabe? Lidar com isso. Isso é uma questão, assim, existencial para mim, que é foda, 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 foda. Independente da idade, claro que quando é mais velho, quando é uma criança, é muito foda. Mas independente disso, a pessoa não ter escolha e estar no lugar que não é para se morar, é foda, sabe? Eu penso nas enchentes, eu penso nos invernos, e eu não penso só em Belém, eu penso em todos os lugares, né? E essa invisibilizar isso é muito escroto, porque é justamente isso. É por isso que a gente pega um lugar que está cheio de árvore e limpa. Porque a gente não tem sensibilidade de nada, a gente não sabe nem onde a gente mora dentro da gente. A gente não tem esse habitat. Porque quando a gente tem, a gente entende também que o outro tem um habitat. E que o outro muitas vezes é morada pra gente, a gente também habita no outro. Sabe? Isso me dói muito, como é que a gente mantém pessoas, porque é a gente que mantém. É a gente que não faz nada, é a gente que invisibiliza. E muitas vezes os que têm mais é que realmente os mantém naquela situação, né? Precisa manter a pobreza e muitas vezes a miséria. Então isso me incomoda profundamente, me incomoda num grau assim que me fere. Me fere. E aí, eu vou só mostrar a cara, porque a Rose não viu, mas assim, eu falei do CAA, né? Que antes de vir para cá eu escrevia muito sobre a mata, então eu vou compartilhar a tela e vou mostrar aqui o site do CAA. Será que é esse? Bora ver. Acho que não. Daqui a pouco vai abrir para vocês. Então, esse é o site do CAA. É um dos projetos que eu falei que minha palavra ela sempre foi abraçada pela mata, a rua e o rio. Então, um exemplo de mata, das coisas que eu escrevi até hoje aqui, é o CAA, um inventário místico de folhas, que eu fiz junto com a mãe Jusce de Oiá, dentro da casa de mãe Erondina, terreiro de Umbanda que ainda era em Coraci e hoje é na Praia Funda, é outra comunidade aqui da Ilha de Cotijuba. O CAA ele foi feito em 3 versões, essa é uma delas, que é o inventário místico que a gente fez um site também, que foi um levantamento das áreas de mata de Coraci, o que ainda restava de mata e lugares com planta de axé, né? Porque muita coisa é desmatada também. Já está aparecendo para vocês? Eu já compartilhei. Sim. E aí, a gente fez um levantamento sobre as plantas, e nesse momento a gente catalogou, foi o primeiro inventário, a gente catalogou e a gente fez esse site, as ilustrações são da Nil Cerqueira, maravilhosa. E a consultoria de axé foi de uma das mães dela na época, da mãe Jusce, que é Nauane Cruz. E aí a gente fez, colocando o nome popular e fazendo de uma forma que as pessoas compreendessem de forma bem popular mesmo, né? Tinha o nome científico, mas
O restante era tudo popular. Para que servia no axé e para que servia como remédio de cura, de tratamento, cada planta. A gente conseguiu catalogar 50 espécies nesses lugares. A gente foi no Tenoné, a gente foi em lugares assim, que ainda guardam um resto de bosque, ainda tem no fundo de rio um igarapé, ali no fundo, né? Então, estão em ordem alfabética. Eu vou botar o link bem aqui do CA no nosso bate-papo. E aí a gente começou aqui. Oi. Nós podemos ter acesso? É um acesso público? Já tem, Sim, assim... eu acabei de botar aqui na conversa. Tá ótimo. Tá? Obrigada. O CA, ele fala sobre mata, então é o que tem um pouco sobre mata dentro da minha poética, que é muita coisa, mas um exemplo que eu quero destacar é o CA. Eu tenho muito carinho por esse projeto, porque assim como a casa, assim como o bosque sempre estiver em mim, ele também sempre esteve. Então, ele existia no meu coração há muito tempo, e quando encontrei a mãe Jússi Doiá, que na época ela ainda era a minha mãe de santo, eu entreguei para o terreiro esse projeto. Eu disse, olha, eu realmente sei que eu nunca poderia fazer sozinha isso, até porque eu não tenho conhecimento, e agora eu acho que encontrei pessoas que podem tocar isso à frente. E aí a gente fez 3 versões, eu participei das 2 primeiras, essa é a segunda versão. A primeira é um vídeo que está no YouTube também, sobre plantas, é um média-metragem, foi uns 20 minutos de vídeo, um vídeo documental, que foi filmado e editado pela Yasmin Alves e pelo Lou Wesley Sou. E eu fiz a curadoria, né, escrevi o roteiro, e Mãe Jússi está explicando a importância, está fundamentando a plantaria de axé para as pessoas, e também está falando sobre alguns banhos. E aí é um vídeo. Aqui é um site, o CA, e o terceiro, que também foi uma exposição dentro do terreiro, com essas plantas que a gente cita. A gente começa com a Abre Caminho e vai até a Vence Demanda. E as 50 plantas. E depois ele vira também um receituário, um livro de receitas, né? E aí o terreiro já tocou sozinho, eu já não estava. E aí, essa é uma coisa que eu quero destacar dentro da minha obra sobre plantas. Aí eu quero destacar uma outra coisa que eu gosto muito, que é sobre a mata, né? E é sobre o rio. O rio não, é sobre a rua, antes da gente chegar no rio, porque é o rio que eu quero ler hoje, da minha casa. Mas, falando da rua, e falando do lugar de onde eu vim, eu nasci no Igapó, antes da macrodrenagem do canal da Doca, que hoje é a Doca, né? Mas era o Baixo Reduto. Eu nasci no Baixo Reduto. E dali, com 10 anos de idade, eu fui para a beira de um abismo gigantesco mesmo, porque tinha um abismo lá, para a beira do canal do Icuí, Guajará, bem próximo ao final da linha, que é um outro tipo de periferia, né? Muito urbana, muito diferente do que era a época do Igapó, que as pessoas chegavam com ilameado até a meio da canela, às vezes até o joelho. E lá era de uma outra forma, né? Foi a primeira vez que eu vi palafitas urbanas. Porque não tinha cenário. Oi. Eu tenho uma ideia do que é Igapó, mas tu pode definir melhor assim? Porque O Igapó, eu já ouvi muito essa palavra, mas eu não estou sim, muito familiarizada. o Igapó está dentro do bioma do mangue, que é o bioma um dos biomas, né, mais ricos que a gente tem de maior oxigenação do planeta, né? E como a gente está em área de várzea, o Igapó é justamente onde frutifica. E tu me corrige se eu estiver errada, nega Rose, e pode melhorar a minha explicação para ela. O Igapó é onde floresce, onde frutifica justamente as árvores de lama, de lameado, aquelas raízes aéreas e não sei o que. Isso é Igapó. A aninga é uma delas, que tem lá tem muita aninga justamente na beira do rio, ali no Portal da Amazônia. Quando tu chega pela Cidade Velha, é cheio de aninga. Pois é, que são ali, é tudo planta de raiz aérea, entendeu? Que brota do fundo das águas, do enlameado dos Caruana. O Igapó é isso, né? E aí é essa várzea do mangue, né? É o varzeado do mangue. E aí eu fui para uma outra periferia, né? Com 10 anos de idade. Eu tive um impacto muito grande, porque assim, a temperatura era outra,
Era uma periferia de concreto, de cimento. Não era de água, não era de igapó. Né? Então, tudo era cimento. Na periferia, as pessoas não param de construir casas e construir as coisas, né? Tudo é alvenaria. É muito raro ter árvore. E eu fui para um lugar, até hoje o Icuí o nome do bairro é Icuí, mas ele é dividido em 2 zonas enormes, Icuí Laranjeira e Icuí Guajará. Eu estava no Icuí Guajará, que é justamente onde fica o final da linha, do Icuí inteiro. E o Icuí como um todo, Laranjeira e Guajará, essas 2 zonas, hoje o Icuí ainda é das periferias onde a urbanidade comeu, mas ainda é o lugar onde tem muita área verde, porque no meião do Icuí, apesar de todo mundo estar metendo cimento e concreto e rodovia, não sei o que ao redor, ainda tem granja, ainda tem sítio, e tem marina, porque o Icuí, ele passa em cima do Rio Maguari. Porque do lado do Icuí é o Curuçambá, né? E aí, que é banhado totalmente, né, pelo Rio Maguari. Tanto que a orla hoje de Ananindeua, uma delas, são 2, elas estão na beira do Maguari. Uma delas se chama Maguari, o nome da orla, né? E aí eu quero mostrar compartilhar aqui com vocês, só para visualizar também, porque eu fiz a leitura dele no primeiro, né? Eu fiz a leitura do que está escrito lá no primeiro, na primeira live, no primeiro diário de bordo. Mas eu quero compartilhar aqui a minha despedida do Icuí quando eu vim para cá, que é o Lá no Icuí, que foi uma intervenção urbana que eu fiz. Peguei minha nega Silma, maravilhosa, que vocês têm que conhecer ainda também. Eu adoro aí cruzando as pessoas e vinculando todo mundo na minha vida. Nega Silma está na minha vida desde os 10 anos, desde que eu me mudei. É mãe da minha amiga de infância, Daniela, Dani Black, cantora hoje famosa pelos bares do rolê. Mas a Silma é uma grande amiga minha também, minha mãe também, minha cúmplice, minha amiga, minha filha, minha madrinha. É uma mulher de 67 anos e conhece o Icuí como a palma da mão, né? Mora a vida toda lá, desde que veio do Rio de Janeiro, mas ela é de Belém, mas teve Daniela lá, teve Marcos, que já se foi, o mais velho lá, e veio com a Dani com 2 anos de idade para o Icuí. Desde então, mora lá. E ela conhece todo mundo, e eu entendi que desde os 10 aos 20 anos de idade, que foi quando eu morei lá, porque com 20 eu saí da casa da minha família, fui pro mundo, né? Fui viver minha vida. Eu não conhecia quase as pessoas, justamente aquilo, a relação de vizinhança. Eu não tinha esse entendimento de que o Icuí era a minha casa. Então, na minha casa, tinham pessoas que não eram do Icuí. Dentro de mim, tinham pessoas que não eram do Icuí. Eu disse, não, eu preciso pelo menos conhecer, e dizer assim, muito prazer, eu sou daqui também, tu és de mim também. E eu tô indo agora morar numa ilha. Que foi exatamente quando aconteceu a Pedra Branca na minha vida. E aí eu fiz esse projeto, que é um site também, porque naquela época a gente só podia fazer dessa forma, que foi 2020 para 2021. Eu já morava aqui. Eu fiz em 2019 para publicar em 2020. Isso aqui é um pré-amar, o estado de um projeto de pré-amar. Lá no Icuí, ele fala sobre a minha relação com o bairro, desde o primeiro impacto de criança, quando eu vi todas aquelas pontes dentro daquela periferia enorme, num lugar que só tinha 2 linhas de ônibus, que é a mesma quantidade que tem até hoje, que eu vou fazer 37 anos. E é um lugar onde a natureza do lugar, que resiste, que insiste até hoje, a gente só vê se a gente for para as entranhas do bairro, se a gente atravessar todas as zonas dele, porque é um lugar sufocante, insuportável em termos de qualidade de vida, porque não tem dignidade, como muitas periferias para as pessoas morarem. Não tem, é insalubre. E óbvio que também muita gente não está nessa busca hoje. As pessoas estão na busca de melhorar o tempo inteiro a sua casa, mas no sentido do que é o padrão, né? E aí, do ter, né? Nesse sentido. Porque todo mundo merece, sim. Nós da periferia, nós que somos pobres, etc, etc. Só que ninguém tem tempo. As pessoas trabalham muito para que a maioria é ambulante, é microempreendedor. As pessoas trabalham muito para conseguir reformar a sua casa. E não vivem a sua própria casa porque não tem tempo para isso. Muitas estão cuidando das famílias alheias, não da sua, porque são diaristas, né? Então,
o que se vive no Icuí, né? Isso era a minha maior questão, e por que ainda não tinha percebido isso? Chamei a Silma, que foi a minha articuladora comunitária do bairro, me levou para todos os lugares do bairro, para o bairro me conhecer também, não só para eu conhecer o bairro, para eu conhecer as pessoas, o barbeiro, a cabeleireira, a macumbeira, a puta, o dono do boteco mais antigo, etc, etc, etc. E aí eu escrevi sobre essas pessoas, escrevi sobre o Icuí, escrevi sobre esses afetos, sobre todas esses bichos, essas pessoas que eu encontrava no bairro, que era meu e que eu não sabia, né? E aqui tem crônicas desse cotidiano quente, por isso essa cor laranja, porque a temperatura do Icuí, para mim, só de falar a palavra é muito quente, né? Ela é de arder, né? Ela é infernal, né? E a temperatura de tudo, a paisagem sonora, tudo, é uma periferia, né? Somos nós, dentro da gente. E aí foi assim que eu me despedi do Icuí, para que eu chegasse até a Pedra Branca. Oficialmente, a forma mais digna que eu encontrei de dizer assim, estou de mudança, né? Estou mudando de casa. E aí eu quero mostrar uma coisa que eu gosto muito para vocês, que são os lugares que... Eu vou colocar aqui o link do Icuí também, lá no Icuí. Pedra Branca, poema feito à mão, ele vem a partir das argilas, ele vem a partir do barro e dessa outra temperatura que é a ilha para mim, né? Desse chão alagado. E eu quero ler para vocês algumas coisas sobre esse lugar. Isso aqui é um site, mas ele está até hoje sendo feito de forma bruta por mim, dentro desse inventário que eu estou construindo hoje, dentro desse inventário que eu estou criando hoje, que é o inventário da Macaia. Porque o livro que eu falei para vocês, que é o inventário, que é um livro de artista, é um livro feito à mão, ele é cheio de experimento. Ele tem páginas que eu estou fazendo mesmo, né, com as folhas das árvores. Ele tem pinturas, ele tem escritos com os pigmentos das argilas daqui, né? Então, o Pedra Branca, poema feito à mão, é o prenúncio disso. É quando eu começo a ser criança dentro da minha casa, a entender que a minha vida, a minha poética, assim como a minha espiritualidade, não tem como caminhar distante da minha criança. E aí, como uma criança, quando eu chego aqui, eu começo a descobrir o mundo com a mão. A minha escola é isso, aqui dentro, né? Então, eu começo a tatear tudo, a entender a textura do tronco da árvore, o cheiro, a conhecer as argilas, esse chão de argila, essas cores, né? Entender essa porosidade desse chão, né? E a maleabilidade dele. Quando eu bato cabeça ao acordar, o cheiro que eu sinto da macaia, eu estou numa coisa, né? Querendo fazer uma logo para a macaia, identidade visual da macaia, essas coisas todas que uma hora a gente acaba pensando do nosso trabalho. Eu ainda não encontrei quem vai fazer isso, vai ser eu mesmo. Até agora não apareceu, porque eu quero que essa pessoa venha até mim, né? Porque tá chegando muito o momento de eu ter que ter isso. Porque eu tenho só uma coisa, também vai ser muito difícil para essa pessoa, ela vai ter que vir aqui e vai ter que cheirar o chão, porque para mim a identidade visual da macaia, as cores, a temperatura do que é a identidade visual da macaia, tanto a tipografia, a fonte da letra, o tamanho da letra, a cor de fundo, o desenho que vai ser, a logo, não sei o quê, tá no chão, que é o cheiro que eu sinto. Quando eu bato a minha cabeça, quando eu coloco a minha cabeça no chão. Esse é o cheiro da macaia. E é esse cheiro que eu quero que seja a identidade para fora, que as pessoas olhem e digam, entendam um pouco do que é essa coisa sensorial que eu sinto aqui. Porque tem gente que só vai saber de longe, tem gente que nunca vai chegar aqui. Tem gente que sim, como vocês, eu espero muito logo estarem aqui, entendeu? A Rose mais uma vez e a Larisa pela primeira vez. Mas tem gente que nunca vai chegar aqui, que vai acompanhar de longe. E eu quero muito que essa macaia chegue até essa pessoa. Mesmo que não seja assim comigo falando a respeito, que seja um relato meu, que seja um depoimento, que seja um choro, que seja um sorriso, que seja só a logo, mas o cheiro dela tem que chegar em algum lugar.
Então, eu vou tateando esse lugar, e para mim, as minhas memórias desse lugar estão todas relacionadas aos sentidos que o meu coração sente. E aí, o Pedra Branca, poema feito à mão, ele é o início, as primeiras escrituras para os bichos, para as crianças, para este navio que apita na minha casa. Vocês estão vendo já ou não? Sim, mana. Deixa eu só te falar. Você é a pessoa que vai fazer essa logo, né? Inclusive, eu quero te dizer que ontem eu fiz a minha proposta de logo para o moço que vai fazer. Então, olha, a gente está falando quase simultaneidades, né? Adoro. O tempo todo. Aí, essa aqui é a cara desses escritos, dessa escritura, essa primeira escritura para Pedra Branca. Poema feito à mão. E eu quero ler os poemas. Eu vou colocar o link para vocês, que é o que eu quero destacar sobre a minha poética de rio. Eu falei da minha poética de mata, falei da minha poética de rua, e essa é a minha poética de rio. Tá aqui no bate-papo, tá? Tá aqui na conversa, os 3 links. O Caá sobre a mata, lá no Icuí sobre a rua, e Pedra Branca sobre o rio. E aí, como é que eu começo a perceber essa casa? Para onde eu volto? Aonde eu me encontro? Aonde eu me espalho? O Pedra Branca, ele tem escritos, mas ele também tem filmagens de eu coletando essas argilas, de eu coletando essas folhas. Isso tem todos os links nesse site, que são imagens de bastidores. Quem fez essas imagens foi o Hugo do Nascimento, que na época era meu vizinho, ele morou 6 meses aqui, depois ficou vindo sazonalmente, hoje já não mora mais, já não está aqui no lugar. Tem um terreno bem pertinho aqui, meu vizinho, aqui do lado. E o Hugo é um menino que também veio lá do Guamá e tal, e ele é um cara do carimbó também, ele faz várias coisas, e é um cara da fotografia, é um cara da filmagem. E ele fez esse acompanhamento comigo dessas coletas de flores, de semente, de levedura, de um monte de coisa. Tem tanto essa videografia, quanto também tem uma coisa que eu gosto muito, que é a audiografia. Os poemas todos que estão escritos aqui, eu tenho declamados, e tem um link dessa declamação também nesse site. Vai te jogar para um outro lugar onde tu vai só ouvir a minha percepção sobre esse lugar, e tu vai criar as tuas imagens dessa palavra que eu estou te dizendo. E eu começo com: todo cultivo tem colheita, todo chão a sua cor, em toda folha corre sangue, assim o tempo enxerga longe. Eu quis colocar esse poema como primeiro, porque foi minha primeira percepção, sentada aqui, na casa em que eu alugava ainda, que foi a primeira casa que a Rose veio me visitar. Né? Essa casa recebeu outras visitas. A Rose é a única que entrou no bosque, mesmo já eu morando enquanto Macaia. Mas lá na casa, que é bem do lado do bosque, a casa mais próxima que eu encontrei para morar já no bosque, né? Porque o bosque eram árvores, né? Não tinha nenhuma construção onde eu pudesse atar minha rede e não pegar chuva. E aí eu morei 6 meses nessa casa alugada, casa do vizinho Amarildo, e eu sentava lá na beira do barranco e ficava vendo os navios passarem. Aqui é um lugar de passagem, né? A gente está no fundo da ilha de Cotijuba, a ilha tem 12 comunidades. Das 12, 4 são da zona rural. A Pedra Branca, que eu já moro no finzinho dela, o Seringal, o Poção e a Fazendinha, que é a nossa comunidade rural mais insular de todas, porque é ribeirinha. E aí, como é uma ilha, ela está cercada por todos os lados de água, a Fazendinha já é o lugar mais próximo do porto, lá no início da ilha, né? Que dá um laço, né? A ilha tem um bico de pássaro, eu moro nesse bico, assim. O desenho dela é como se fosse um pássaro. E aí já fica bem perto de onde é o farol, onde fica o porto e todos os serviços concentrados lá. A escola, a creche, a farmácia, o posto de saúde, a feira. E aí a gente vê, como é um lugar de passagem, de trânsito, a gente vê muitos barcos indo para algum lugar e navios de carga. Quando a gente chega no final aqui da Macaia, do bosque, e a gente vê o rio, se a gente olhar para o lado direito, a gente vê Mosqueiro, a vila de Mosqueiro.
Se a gente olhar para frente, a gente sente os ventos do Marajó, porque a 2 horas navegáveis a gente chega no mar aqui. O Marajó está aqui na frente. Então, por isso que em novembro, que é o meu aniversário, acontece a Piracema, que é um movimento da natureza, né? Novembro, dezembro, em todos esses lugares de beira de rio, aqui na Amazônia, acontece a Piracema, né? Esses lugares de encontro das águas, da água doce com a salgada. Então, os peixes, eles sobem contra a correnteza para se reproduzirem, para se multiplicarem. E eles chegam até aqui. Eles vêm de lá do Marajó. A água fica absolutamente verde, não fica barrenta por conta da argila, do barro. Ela fica verde, é lindíssima. O reflexo do sol quando bate fica uma coisa maravilhosa. E os peixes da água salgada adentram. Ela fica salobra, né? E aí fica navegável para eles também, né? E aí tem esse encontro dessa natureza, das águas, dos peixes daqui com os peixes de lá, dos ventos daqui com os ventos de lá, e da maré, né? Então a maré quebra e a maré lanceia misturada, né? Salgada, né? Sendo que aqui é o Rio Pará. E aí é sobre isso que eu escrevo, né? E aí eu quero ler. Ai, pera. Eu quero ler Travessia. Aqui, todos os dias me atravessam. Desde o verão que cheguei, lembro dos reflexos de luz na água, até o tamanho, sem tamanho do rio e as ondas de um mar que sempre se aproxima. As chuvas derrapantes nos barrancos, crianças e bichos tão perto, olhando do alto o Marajó à vista das esperanças. Homens trazem de barco tanta palha, homens e suas máquinas a punir mata adentro, caçadores de voadores e corredores, navios e seus sinais, luzes e sons que completam as noites das águas. As casas não param de crescer, um levante constante à beira da estrada, outras se firmam na floresta. Motos, aparelhagens, urubus no caminho. Aqui, todas as coisas me atravessam. E tanto me atravessam quanto me moram, me habitam. A nossa casa, a nossa natureza traz nossas dores também, né? E eu escrevi há muito tempo atrás um poema bem curtinho, adoro coisas curtas, de uma frase. Escrevi sem saber por quê. Aqui eu entendi por quê. Aqui eu vivi um dos grandes amores da minha vida. Foram 4 anos desse amor, que não existe mais, mas que foi tão intenso quanto a chegada, a vivência fez parte do meu fundamento na ilha, porque esse amor me ensinou a ver a vida, a ver o amor, a sentir isso de outra forma. E aqui e por isso eu coloquei aqui um poema que eu não escrevi aqui, mas que é daqui. Às vezes eu vou encontrando as coisas assim com o tempo. Esse poema eu escrevi há uns 10 anos atrás e guardei, tinha ele escrito numa parede da minha casa, inclusive, perto da esteira onde eu dormia. Mas ele é daqui. Eu gosto das coisas que se desfazem, como pontes que não atravessam o mesmo rio. E aí, tem 4 crianças lá na esquina, a casa delas continua lá, porque elas sempre vêm. Elas moram do outro lado, que o pai é de uma ilhota daqui, de Paquetá, um lugar de muito açaí, é um pescador, é um agricultor e um fazedor de casas também, porque tudo é sazonal aqui, né? Em tempo que não tem açaí, ele precisa trabalhar com outra coisa. Então os pais, eles moravam aqui, ficaram aqui um tempo e voltaram a morar na ilha deles, Paquetá. E a casa tá lá, de vez em quando elas vêm, eu gosto muito delas. A Lorena, a Lohane, a Lori Caçula e o Arneson. O barranco da estrada não é maior que o olhar daquelas 4 crianças que moram na curva do caminho. E sou apaixonada por elas. Gosto muito, muito, tô com saudade, inclusive. Foram as primeiras crianças que eu conheci aqui. E eles tiveram que sair também, porque a casa já está num lugar bem perigoso.
A casa já está a 10 metros do barranco, ou menos, eu acho. Né? Porque foi comendo, comendo, comendo. Antes o barranco caía a cada 10 anos. Depois a cada 5. E agora a cada ano ele derrapa. Tem um deslizamento de terra. Então, a cada inverno, a terra vai sendo consumida pelo rio. A gente brinca, que é uma brincadeira temerosa, que aqui a zona rural da ilha vai acabar virando uma ilha dentro da ilha, né? Porque a nossa estrada está sumindo, né? Por isso criaram um desvio, só que é um desvio ainda sem sinalização, as pessoas não entram, só entra o jipe da escola, porque tem farol, e tem tração, porque a estrada ainda está muito ruim, está muito crua ainda. E de manhã eu pedalo, faço trilha e tal, à noite não tem como. Então ainda não é um acesso para as pessoas, sabe? Então, a gente continua andando pela estrada que está caindo. Sobre raios e arraias, pescadores e suas barquilhas, pedras, plantas, pets, desovas de arraias, redes e navios partindo, que tudo retorne com o mar. É muito estranho, né, a palavra pets aqui, mas é relacionada às garrafas, justamente porque eu quero que cause esse incômodo, porque é um incômodo meu diário, diário, diário. Eu falei que eu tenho muito temor na vida da fome, e tenho muito temor e tenho muito receio da rua, né, em relação ao morar nela, e me preocupo muito, a maior preocupação da minha vida é essa. E a terceira maior é o lixo, sem dúvida. Essas acho que são as coisas que mais me incomodam na vida, enquanto eu entendo que é isso que nos tira a vida, né? Nos tira a vitalidade, a força do que é a vida. Eu quero falar de uma mulher que se chama Dona Noêmia. Dona Noêmia foi a primeira mais velha que eu conheci. Ainda está viva. E assim, viva. Dona Noêmia tem, eu acho que mais de 80 já hoje. E tá cansada, né? Mas por muito tempo teve um bar, foi lá que eu conheci, porque era um mercadinho também, era o único lugar que dava para comprar alguma coisa, um ovo, sabe? Essas coisas. Farinha. Hoje só tem um mercadinho, não tem mais o bar. E Dona Noêmia sempre gostou muito de beber com os amigos e muitas histórias. Eu conheci Dona Noêmia assim, depois que eu escrevi isso sobre ela, que eu descobri que a maior história, mais linda que eu soube dela, é que Dona Noêmia alfabetizou uma geração inteira no Seringal. Ela é uma das mais velhas que a gente tem no Seringal, além de Dona Perpétua e seu Manuel, que guardam o bosque do Seringal, moram dentro dele. Um dos poucos terrenos com os seringais que sobraram, que seu Manuel e Dona Perpétua preservam, são agricultores, e Dona Noêmia alfabetizou toda a geração de filhos que vieram depois dela, todos os vizinhos, muita gente ainda não sabe ler na ilha. Mas assim que ela se mudou para cá, ela veio de canoa lá de Mosqueiro, remando, ela e o companheiro. Assim que ela se mudou para cá, ela alfabetizou as pessoas que não sabiam ler. Pessoas pré-adolescentes, adolescentes e adultas já. Então foi muita gente. Muita gente lê o mundo hoje de outra forma, graças a Dona Noêmia. Quando começa o areal, ali, desvio de seringueiras, atrás do balcão, descansa aquela que é conhecedora das histórias do mundo. Eu gosto dela e das palavras que aprendeu na vida. E Dona Noêmia, quando a gente conversa com ela, tem um monte de palavra que tu não sabe o que é, tu não conhece. Aí eu paro e pergunto. Aí ela diz, é tal coisa. Ela, com muita naturalidade. Palavras que eu nunca ouvi, que são palavras muito antigas, de um português, de uma língua portuguesa, de uma beira de rio, de uma borda, que nunca foi a minha, né? Então, vamos ver para onde vai. Outra criança que eu conheci logo quando cheguei, além dos 4 meninos, foi Yaya. Yaya mora num ramal na estrada, bem pertinho de casa hoje. Gosto muito de Yaya. Yasmin é filha de sereia. Yasmin é apaixonada pela mãe dela, Yara. Ela só fala na mãe dela. Assim, mãe dela de carne e osso é Miriam, uma pessoa maravilhosa.
filha de seu Nonô e de Dona Esmeralda, os mais velhos daqui da Pedra Branca, nossos mais velhos. Seu Nonô que me entregou o bosque, Dona Esmeralda também. Eram eles aqui que cuidavam. E eles são avós da Yasmin. Yasmin é a caçula, filha da Miriam. Eles são evangélicos. E tem uma cultura evangélica. A Miriam, por exemplo, não frequenta, que nem o católico não praticante, mas ela está dentro dessa cultura, né? É o que ela acredita. Yasmin só fala da mãe Yara. Yasmin é uma menina hoje de 9 anos de idade. Ela tinha 4 quando eu me mudei para cá. É linda, criança sem frescura, moleca do mato, sabe? Até para sentir dor, ela é de boa, não é. Ela é maravilhosa, ela foi criada pelo mato mesmo, pelo mateiro. O avô dela é o maior mateiro que a gente tem aqui, junto com o seu Manuel, no Seringal. E aí, ela tudo que ela escreve, que ela desenha, que ela olha no celular, os jogos dela de brincadeira, na televisão, tudo é sereia. E a sereia dela é Yara. Ela diz, a minha mãe Yara. Então, é uma menina que herda a caruanice muito cedo mesmo, a gente vê que a pagelança está dentro dela. Ela é muito bonita. E para ela é ser nascente, pássaro semente. Porque é a cara dela. Ela é uma passarinha, mas é muito bruta. É como eu era, né? Criança. Muito bruta, assim, crua mesmo, de sentimentos crus, de sensações muito simples de se resolver, sem muito floreio, sabe? E aí eu quero falar sobre uma coisa que parece ser uma coisa física, mas que guarda muitas sensações no mundo para mim. Desde criança, eu sempre fui apaixonada por giral. Eu nunca tive um giral. Eu sempre quis ter um giral. Então, meu sonho de criança eu realizei dentro da minha casa, dentro do bosque. Inclusive, nesse momento, eu estou um pouco chateada porque eu tive que desmontar o giral, porque eu inventei o desenho da minha casa, do ateliê, desenho físico, e aí deu na linha do giral. Eu tive que desmontar o giral. E eu vou, mês que vem, remontar meu giral, porque eu não aguento ficar sem giral. E o giral, no interior, nos lugares de interior, é o lugar onde se trata o peixe e também onde se lava a louça, né? Mas para mim sempre foi um lugar onde eu lavei minhas roupas de santo. Só quem tratou peixe no meu giral foi Nega Rose. E lavou louça de peixe. E aí eu fiz um giral lá na casa do Amarildo, que eu alugava, que eu morei por 6 meses. E assim que eu vim pro bosque, a primeira coisa que eu fiz foi o giral também. Eu não, Marcelo já foi ele que fez aqui. Meu carpinteiro. E aí, e amigo. E aí, eu sempre lavei minhas roupas de santo no giral. E com essa coisa de coletar sementes, era o maior aparador que eu tinha para isso. Então, eu sempre deixei ali as minhas sementes em brotação, as que eu estava grelando, as que já estavam secas eu estava estudando, que eu ia ralar, que eu ia trabalhar, né? Para colocar no papel, para testar pigmento, testar porosidade, textura e tal. E aí sempre foi esse lugar de guardar as minhas, né? Onde eu cultuava meu orixá, o giral. E aí, giral, na verdade, é Iurá, em Tupi-Guarani. A princípio seria o meu lugar de lavação das roupas de santo. Foi se tornando o lugar de cuidado de tudo que o santo me dá. Folhas, frutos, cascas, sementes, eu lavo e espero o tempo secar. Enquanto semeio outras plantas nos vasos. Enquanto mergulho tajais encantados caídos na estrada. Enquanto penso, enquanto crio, enquanto choro, enquanto saúdo. Enquanto. Meu espaço de brincar, meu viveiro, meu berçário, minha cura, meu altar. Salve o santo de minha guarda, salve meu orixá. E são essas coisas que eu tinha para dizer hoje. Tem muito mais lá, eu espero que vocês conheçam um pouco desse exemplo de mata que eu trago no coração, que é o Caá, desse exemplo de rua que eu trago no coração, que é lá no Icuí, desse exemplo de rio que eu trago no meu coração, que eu acabei de ler um pouquinho, que é a Pedra Branca, e que tudo isso está dentro da minha casa, como vocês estão dentro da minha casa, que eu espero logo estarem aqui, exatamente para esse abraço físico.
Mas essa é a minha casa, um pedaço de mata entre a rua e o rio. Mano, eu posso falar? Eu fiquei tão emocionada com esse último poema, assim, Rafa. Porque, mano, na verdade é tudo, sabe? Tudo me emociona, né? Eu falei na primeira live, todas as oportunidades que eu puder de falar, eu vou falar. Rafa, você para mim, Rafa, é um espelho divinal onde eu enxergo que não existe arte genuína sem autoconhecimento, sem observação bruta e real de si. Porque, Rafa, tu fala da tua poética com tanta propriedade, e é uma propriedade que não é só do intelecto, sabe, mano? É uma propriedade que é do corpo. É uma propriedade que é, sabe, tá nesse lugar do sensível, que é o que nos coloca em estado de vida. Vida não é somente estar na terra, estar dentro disso que a gente chama de vida, né? Mas é um corpo em estado de natureza, é um corpo em estado de sensibilidade, sabe? Então, assim, é muito emocionante, mano, para mim, sabe? Eu fui fazendo umas escritas aqui, né, ao longo da tua fala, assim, vários momentos da tua fala me despertaram, né, coisas, né, é isso, a palavra do outro se mescla com as nossas palavras, acendem as nossas palavras, né? E, assim, tu foi falando sobre essa questão dessa destruição mesmo, né? Isso que a pessoa chama de limpar ali o terreno, entende? E aí me ocorreu aqui, eu escrevi sobre isso, né? Do que a gente está falando, mano? De educação, né? A Exato. educação, ela não é aquela coisa de você sentar na cadeira e, sabe? Educação é como nós somos ensinados a estar na Terra. E aí eu fiz essa escrita aqui, né, Rafa? Né, ocupando esse lugar, mano, de arte educadora, eu tenho entendido, assim, a dimensão que isso tem, sabe? Porque eu tenho compreendido, mano, que a arte é, é, é a grande base educacional que nós deveríamos receber. Porque a arte nos coloca num lugar, primeiro, de protagonistas do que somos, né? Num mundo em que nos coloca como mais um peixe aí no meio dessa multidão, a arte nos entrega as ferramentas de protagonismo. A arte nos coloca no lugar divino que nos pertence, porque qual que é o maior grande feito disso que a gente chama de Deus? Criar. Essa é o maior estado divinal do ser humano. É criar, mano. Sabe? E a arte, ela só também se configura como ferramenta educacional quando ela nos ensina a ocupar esse lugar que nós estamos, que é a Terra. Né? Nos ensina a ocupar esse lugar num campo de integração com essa grande mãe, né? Com essa grande mãe que nos veste da sua carne. Nosso corpo é isso. Então, assim, arte para regenerar o ser humano e a terra, arte para integrar o ser humano e a terra, né? Como essa ferramenta de educação genuína, não a educação que nós recebemos, que eu até escrevi aqui, nós somos educados de um modo geral, né, para dominar e destruir. O ser humano hoje ele é educado para isso, dominar e destruir. O ser humano ele é totalmente apartado da sua natureza verdadeira, né, mana? Então, eu tenho entendido esse lugar como arte educadora. Se eu estou me dizendo arte educadora e não estou ensinando as pessoas que estão vindo beber do meu conhecimento, se eu não estou ensinando essas pessoas a estar em contato com o planeta que elas são, eu não tô sendo educadora. Para que serve essa educação? Entende? Cai no lugar somente do intelecto.
E educação não é para o intelecto, educação é para o corpo, educação é para a alma, educação é para o coração, sabe? E aí, mana, e aí eu até escrevi aqui, né? Educação não para destruir e dominar, mas uma educação que nos faça florescer e celebrar. Essa é a verdadeira educação humana que a gente precisa receber, né? E aqui também fiz esse link, assim, que o compromisso com a sociedade, não existe compromisso com a sociedade sem compromisso com a terra, sem compromisso com a gente, porque essas coisas não são separadas, né? Exato. Não existe essa segregação. Ah, eu sou eu, meu corpo físico é uma coisa, minha mente é outra. Não existe isso. Tudo é a mesma coisa, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o nome daquele filme lá. Entende? Terra, sociedade, eu. E quando eu passo a perceber isso, Rafa, quando eu tiro essa venda da segregação e entendo que tudo é um movimento de integração, eu sinto vontade de cuidar do meu corpo, porque eu entendo que meu corpo é a terra. Exato. Eu sinto vontade de cuidar da minha casa, porque eu entendo que a minha casa é a terra. Eu olho o outro, porque o outro é a terra. E aí eu quero concluir minha fala falando, Rafa, dessa questão que você trouxe das pessoas em situação de rua. Mano, até me emociono falar desse assunto, porque, cara, aqui em Belo Horizonte, Rafa, eu nunca vi tanta gente na rua. Mentira, em São Paulo. São Paulo, meu Deus, como é grande a população de rua. Sim. E aqui, mano, eu moro no centro, eu boto o pé para fora do edifício que eu moro, na porta, mano, o que tem de gente dormindo na rua, sabe? Mano, e é um estado de vulnerabilidade tão grande, sabe? Aqui faz muito frio, a primeira coisa que eu penso é, como que essas pessoas estão, cara? Na madrugada, eu tô dentro de um apartamento, saca? Fechado, inclusive um apartamento que mal entra sol, mal entra vento, eu me sinto numa gaiola aqui. Eu tô louca para mudar daqui, porque, assim, agradeço, né, por ter esse teto, mas é um lugar que não acende minhas potências, é muito enclausurado, muito, é uma gaiola. Mano, eu sou um pássaro, esse é o meu totem, né? Então, eu fico pensando, sabe, eu saio da rua, cara, o que se passa dentro desse ser humano? Quais são os sonhos dessa pessoa? Quais são as perspectivas dessa pessoa? Porque, Rafa, é tudo que é imenso dentro de mim. Os meus sonhos são imensos. Sabe? Tudo que a minha alma deseja manifestar é imenso. E eu fico, poxa, sabe? Como que uma pessoa está nessa circunstância? Entende? A pessoa não tem tempo, mano, nem para essa filosofia que a gente está trocando aqui. A pessoa não se tem. Entende? Para poesia. Nada. A pessoa tá ali no básico, no bruto, mano. Entende? Então, assim, mana, é uma das coisas que nessa terra, de toda a crueldade que tem nesse mundo, eu acho que é uma das coisas mais cruéis com o ser humano. É o lugar de mais indignidade, sabe? E aí eu concluo minha fala voltando para falar da arte, que é essa ferramenta que nos entrega dignidade. Rafa, eu cresci dentro de um lar privilegiado, né? Tive uma mãe formada, meus avós eram formados, enfim, mana, né? Sou uma mulher branca que venho de um lugar, de uma família que teve acesso às coisas, né? Que bom. Então, assim, ao mesmo tempo, tive uma mãe que me deu uma educação, eu acho que ela nem tinha dimensão do que ela estava fazendo, ou talvez tinha, mas, mano, ela jogou o papo, saca? Olha, a vida não é só isso aqui. Nem todo mundo tem um teto, nem todo mundo pode só estudar, nem todo mundo tem o que comer, entende? Então, assim, desde muito nova, né, minha mãe foi fazendo, foi montando porque tudo é programação, né, mana? Tudo que a gente pensa, a cultura é programação, né? É a forma como você é ensinada a ver, a interpretar o mundo. E fui crescendo, né? Para concluir, assim, fui crescendo com essas ideias, com essas boas sementes plantadas na minha mente. Apesar de viver numa camada social de privilégios, né? Raciais, privilégios econômicos, as sementes da terra tinham sido plantadas aqui dentro.
E quando eu fui me desvendando como mulher, como ser humano, que eu me trombo com a arte dentro de mim, mano, a arte me trouxe dignidade de viver. Foi pelo meu canto que eu abandonei os meus vícios. Foi pelo meu canto que eu quis entender o meu corpo, a minha casa, né? A minha asa, como tu fala. Então, mano, a arte, cada dia que passa, eu penso nisso. É a nossa ferramenta de dignidade. Com É o que nos certeza. entrega dignidade, é o que nos entrega protagonismo, é o que nos entrega pertencimento, é o que nos entrega postura de cientista, de alquimista, de artesã, entende? Então, mana, é esse lugar da potência. E isso tudo ressoa muito em mim quando eu te vejo, Rafa, porque eu vejo que tu está, mano, em contato com essa maestria, né? Hoje, como é que eu enxergo a arte? Não é uma coisa abstrata. Hoje eu tenho cultuado a arte como uma divindade. A minha deusa é a arte e o meu Deus é o som. Entende? Axé. Eu tô até num processo de travessia, porque eu sempre tive essa ligação muito grande com a espiritualidade. Aham. Então, eu estou reconfigurando o que eu chamo de Deus. Entende? O que é que. Esses têm sido os meus deuses, a arte e o som. Né? E como eles estão em tudo na Terra. Então, a minha Santíssima Trindade tem sido essa: arte, som e terra. Tá entendendo? Axé. Eu tô Oh, nesse momento de reconfigurar. Então, assim, mana, e tudo isso está aí, mano, no teu trabalho. Então, Rafa, meu coração. vem cá logo, Mais, Larissa. olha, mais uma vez, mano, eu encerro aqui meu coração assim, pá, gritando, sabe? Cara, não, Eu mano. lembrei de Que um disco, eu vou te mandar no direct. Lembrei de um disco. beleza. Vou ver se eu achei ele aqui. Então é isso, mano. Falei, mas é isso, porque meu coração tá aqui transbordante, tá? E só te agradecer por. Eu Ai, também. mano, por Te ouvir é semear. maravilhoso. Te ouvir é muito bom. Sempre, em qualquer circunstância. Eu acho que a tua fala, até quando ela é pausada, ela tem melodia. Né? Não é só no palco, né, na capela. Eu Sim, amo isso. E eu gosto muito dessa memória que tu me traz, que é maravilhosa para mim, porque um dos meus pais na vida é Gilberto Gil. E aí, o que eu mais amo nele é justamente a espiritualidade, nas letras, em tudo que ele me ensina. E tem muito isso em ti. O tempo todo tu tá falando sobre isso. E isso é muito lindo e é muito raro hoje, né? E tá falando de uma forma que não está ligada à religião. Porque tem muita gente do nosso povo de terreiro que também tá fazendo música e pá, né? E tá falando do seu orixá. Tu não, tu fala dessa coisa maior, né? Que nem precisa você chegar a ter essa escolha de uma religião. Você nem precisa, inclusive pode ser ateia. Mas, assim, dessa coisa maior, desse plano outro do que é o espiritual. Isso é, para mim, muito grande. Muito grande. E eu gosto de coisas grandes, como eu sou no mundo e como as mulheres que eu amo são no mundo. É isso, sabe? Que é a arte traz ela traz uma densidade bizarra muitas vezes, né? Porque a gente entra num choque. Eu também estou exatamente nisso, nessa coisa de me livrar dos vícios por conta da palavra. Porque quando eu entendo que o meu orixá que me dá a palavra, não tem nada maior, sabe? E assim, não tem dependência nenhuma, inclusive do meu maior amor, que é a palavra. Eu não dependo dela, por que eu vou depender de outra coisa? Né? E isso é espiritualidade. Não é a religião, não é não sei o quê, sabe? Porque eu acredito em orixá. Eu tenho uma religião, meu amor, meu coração bate pela pagelança, pelos caruanas, pelos meus surrupiras, pela minha cobra grande. Mas a minha vida maior, a minha natureza está numa árvore. Que ela pode ser uma árvore para um evangélico também, para um budista, né? Para um islâmico. E aí, nega Rose, bem-vinda. Gostasse dessa escuta? Eu falei muito, né? Quando a Larissa fala, eu chego a dar uma coisa assim, porque é um outro sotaque. Eu adoro isso. Tá doido? Eu adoro esse outro sotaque. Tá, a gente tá te esperando. Mana, Eu deixa eu vou te falar, procurar. então, enquanto Fala. a Eu tô Rose procurando o Rose disco. chega, onde ela precisa chegar para poder falar,
já que a live é sobre casa, eu queria ler um poema que eu escrevi agora no meu retorno a Marabá em julho, né? A minha Gente, terra, meu vocês lugar. têm 2 minutos. Vocês têm 2 minutos para me esperar, porque eu estou chegando na porta de casa e eu queria Sim, falar com certeza. Pronto, obrigada. E aí, mãe, eu escrevi esse poema chamado Quem Sou Eu? Eu viajando de Marabá para Bom Jesus, porque eu nasci em Marabá, mas eu cresci em Bom Jesus, que é uma cidade Sim, bem pequenininha eu onde minha mãe lembro mora, disso. né? É. Então, essa travessia, mano, é uma estrada de 40 minutos, mas é a estrada da minha vida, entende? É o meu trecho de terra. Exato. E aí, mano, eu escrevi esse poema aqui, ó. Peraí. Esse daqui. Quem sou eu? Sou esse trecho de caminho de Bom Jesus a Marabá. Sou esse tanto de barro coberto de cimento que rasga a terra no meio. Sou essas nuvens, esses gados, essas matas. Sou esses fios, essas sombras e a miragem. Sou as idas e vindas, as memórias. Esse tanto de chão pela frente, também o chão que ficou para trás. O couro branco de minha pele, esticado no curtume de um sol que entende de brilhar e arder, de um povo que guarda suas usanças e entende de calor, gaviões, flecheiros, tatus, cobras, tucunarés, matas, pastos, coqueiros e garapés, gente, selva e bicho, fizeram de minha carne essa mistura estranha, daquilo que deseja dominar e destruir com aquilo que deseja celebrar e florescer. Pés, poeira e suor, eis o meu corpo, uma estrada de barro coberta de cimento que rasga a terra no meio, ladeada de pastos e matas, de bicho e de gente, de Marabá a Bom Jesus. Um sol que entende, né? Entende, mano, de brilhar e arder. É. É isso. Ai. É isso, né? Tem gente que não tem isso. Bom dia, vizinho. Tem Não pode verdura? ter, né? Tem gente que não tem tempo para ter, que não tem a vida para ter isso, né? Que a gente tem, Quer olhar? né? Eu Amor? tenho de uma forma diferente da tua, né? Então Para mim depois eu foi venho. Não tem fora muito aqui. custoso poder ter, né? Eu tive que agarrar mesmo. Não, eu não vou desistir disso, né? E muitas outras pessoas têm uma forma mais difícil ainda do que eu, mas tem gente que não tem, exatamente. Chegasse, nega, olha a porteira que eu gosto. Bom que eu estivesse no movimento, meu amor, meu esposo, minha vida, que eu estivesse na rua acompanhando vocês no deslocamento. E acho que eu nem sei inverter minha câmera. Eu consegui inverter minha câmera? Não, eu tô olhando tua casa. É exatamente isso que eu quero saudar você. Axé, Essa é a minha poronga! casa, essa é a poronga. Acabou com a é a casa de área. Uau! Ai, tá muito ruim o áudio, nega. É a casa. Agora. Estão ouvindo? Agora sim. É a poronga da cabocla Dona Erundina, do caboclo Seu Rompimato, localizada aqui em Coraci, né? 51 anos de vida, vida que divide 2 séculos, o século XX e o século XXI. É daqui que eu leio o mundo, é aqui que eu tenho a honra de receber Rafíssima, foi aqui que Rafíssima, nesse quintal que Rafíssima me riscou, né? E eu queria, na verdade, assim, dizer uma coisa muito carinhosa para ela, mas eu quero dizer daqui, da imagem dessas casas irmãs, porque hoje ela falou de casa. Ela abriu a casa dela, literalmente, né? Ela que abriu a casa, né? Para mim, me recebeu, me acolheu, me deu rede, me deu água. Essa casa aqui, Amo. né? Onde tem esse senhor na porta,
Salve Porque 24! eu quero saudar lá no dia de hoje. Axé, Larissa, pai. aí onde você está, entre territórios, que é o senhor, meu malandro doutor. Então, eu quero... A minha fala é essa, tá? É onde tem as saias de carimbó esperando as mulheres para dançar. Uhum. É onde está o chapéu da dona Mariana, que acabou com a chefa dessa casa, que ela saudou. É onde está esse olho esperando todo mundo que entra. Minha madrinha. Casa de minha madrinha e de meu padrinho. É onde tem os livros de leitura antirracista, que a gente está construindo o nosso quarto de leitura, né? Tá É linda onde essa tem parede. um jardim, né? Que a gente foi cultuando e pelas vivências que a gente vem fazendo, a gente, com o caboclo brasileiro, a gente retomando esse lugar do nacional, esse lugar que é nosso, que não é patriótico, mas é o nosso lugar de origem, que nem se chama Brasil pra gente. Sim. Então, é desse lugar de folhas, de desorganização. Isso aqui ainda é resto de viagem de Salvador, porque a Casa das Mulheres Bicha é não assim. para. Ela não para, Tá? mano. Ela é de orgulho. Esse aqui é o nosso quarto de leitura, onde as pessoas entram e deitam para ler. Se deitam, né? E Ai, essa perspectiva de rede, na verdade, a gente traz de longe, né? Mais resto de coisa. O nosso quarto que está aqui também desorganizado por causa da pesquisa, é o computador, é o calor, é o forno da padaria, é a camisa do filho que lavou na máquina e está faltando colocar no sol, é a casa que dá para o lado da minha tia vizinha que tem problemas com saúde mental e é uma mulher velha com adoecimento mental, cuidando de um filho adulto, homem com adoecimento mental. E eu hoje sou uma mulher com neurodivergente, então eu tenho uma vizinhança de neurodivergentes. Eu vivo ao lado da esquizofrenia, da senilidade, das doenças da senilidade, por isso a luta da gente é uma luta contra o etarismo, é dizer que sim. E aqui o nosso território da festa! Eu quero encerrar aqui com festa. Nas cores do caboclo, da cabocla, eu quero saudar a Larissa, eu quero saudar desse altar. Eu quero saudar com a minha erezada. Tá? Pode entrar! A casa é nossa! Chegou gente, é assim. Adoro! Sempre! Tá aberta! Mais tarde sou eu. E aí, gente, eu queria dizer assim, Rafíssima, minha querida. Ô, mãe. Eu quero te dizer que os nossos caminhos não se cruzaram por acaso. Não. Muito obrigada pela sua escritura. Eu tô muito emocionada. Porque você, como disse, é uma mulher. Você é uma mulher de escrita, como eu. Olha, minha amiga chegando, é o cachorro passando, Pandora passando. Essa é a minha vida. E hoje a minha luta é pela dignidade de escrever. Ai, caiu. Ela desligou. Pode Bora ser. ver Ou então bora esperar. Ou então foi a internet, sei lá. Bora esperar, que eu acho que ela vai voltar. Bora. Não, vocês têm que se conhecer pessoalmente, gente. Vocês já começaram agora. A minha escrita parou, preciso te dizer isso. E eu bati o martelo, disse, não importa se eu for a última do grupo a qualificar, mas eu vou fazer o que eu tenho direito. Eu sou uma avó na academia. Eu vou sentar numa cadeira e contar a história da minha neta, mas a história das minhas netas é a história das minhas avós, das minhas bisavós. E eu vou contar a história delas para elas, e isso vai estar na minha tese, porque eu decidi que a minha tese é sobre isso. E tudo que você falou hoje, posso te mostrar. Está tudo escrito aqui, assim, com outras palavras, de outro jeito, no meu jeito doido e TDAH de ser, mas está aqui.
Então, quero te agradecer muito por ter me dito isso. São muitas inscritas. Essa academia precisa da gente. Ela vai engolir a gente de qualquer forma, mas não engolir no sentido de nos engolir, mas é que ela vai ter que passar na garganta. Vai. Então, muita gratidão pelo teu relato e eu deixo para ti essa imagem. Eu queria encerrar a minha fala com essa poesia que eu acho que para ti é muito significativa, porque eu te conheço. Que é essa aqui. Ai, meu Deus, eu sei inverter câmera. Deixa eu tentar. Diz que eu sou da tecnologia. Eu assa! É o cacho de banana que eu vou esperar tu chegar para cortar. Axé, pai. E a banana, tu sabe de quem é, a banana tu sabes. E Larissa, muito obrigada por você estar aqui, por te conhecer. Por hoje meu irmão está em Marabá, eu vivo em Marabá. Para mim é uma alegria, meu irmão está lá há 15 anos, eu fiz também uma cidade irmã. Então, Ogum nos une. Axé. Ogum nos abraça. E o caboclo, eu abençoo vocês com a bênção do caboclo. Okay. Senhor, rompe mato, o que caboclo? Okay. E obrigada, minhas amigas, porque hoje eu estava marcado que eu ia. A gente marcou tanto de se encontrar, eu e a Rafa, e não conseguimos há muitos meses. É. E a gente conseguiu às vésperas dessa live, eu estou me sentindo privilegiada. Oi. E tem uma coisa assim para vocês e lançar essa semente, tá, Larissa? Obrigada pelo seu relato. Porque as minhas questões étnico-raciais, a minha luta hoje passa por pessoas aliadas. E é muito importante para mim, num mundo machista, patriarcal e misógino como o nosso, abrir a fala com a voz de um homem velho, branco, português, aliado. Eu decidi, porque essa mulher e tal, que luta tanto, vai abrir até as ideias lá com essa voz. Porque não é possível fazer antirracismo, quebrar o machismo, quebrar o patriarcado, sem os aliados e as aliadas. E é nisso que eu aposto. Então, é muito importante para a gente a sua voz, do nosso lado. Tá, meu amor? Em breve a gente vai estar junto na Macaia, na Poronga, em São Paulo. E a gente vai pro Rock Doido, porque a gente também é crocodilo. Ah, boca do animal! Axé, Laroiê, vou saravá hoje, viu? Se encontra na Macaia, viu? A gente se encontra na Macaia. Axé, salve, 24. Beijo maravilhosas, muito obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia, nega! Duas negas lindas! Bom dia lá. Axé. Beijo, saúde. Dignidade e prosperidade.